história que Modestim espera contar? O que 11 pessoas que estão fazendo a graduação em engenharia de software pode transmitir de relevante à sociedade, de relevante a quem está vendo esse vídeo? Primeira coisa, a gente fala sobre pessoas, e pessoas interagindo sobre um objetivo em comum. São pessoas diferentes, que possuem cabeças diferentes, possuem motivações diferentes, e que juntos eles esperam e conseguiram criar um produto. Só que o que cada um sente hoje é que o produto foi a menor construção que a gente teve. Nossa maior construção foi a amizade que a gente cultivou, sobre a história que a gente construiu, a jornada que a gente trilhou, e o quanto que as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram, tornaram cada um uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente sobre as suas responsabilidades e sobre o seu modo de viver. O que falar desse time tão modesto? Meu nome é Ricardo, sou aluno de Engenharia de Software e estou no meu 4º semestre. Tenho uma vida agitada, sempre com a agenda cheia, sendo com esporte, amigos, projeto, festa, a própria faculdade, empresa júnior, enfim, não tenho tempo ocioso. Fiz uma retrospectiva de como foi meu semestre e posso afirmar que muita coisa mudou. Olá, meu nome é Rafael, eu sou do time Modestim, do projeto Pardal. Eu sou desenvolvedor da equipe, juntamente com outros 5 desenvolvedores, e o nosso time conta com 5 gestores também. E o objetivo do nosso projeto é trazer os dados abertos fornecidos pelo governo de forma mais clara e mostrar isso para a população de uma forma mais conclusiva. Bom, o nome do nosso aplicativo é Pardal. Ele recebe esse nome devido ao apelido que nós brasilienses damos aos aparelhos de fiscalização eletrônica. Esses que tiram foto da placa do carro quando se passa, por exemplo, na velocidade superior à permitida na rodovia. Esses dados vêm do DPRF, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Nosso aplicativo tem algumas funcionalidades, como, por exemplo, ver a velocidade máxima excedida de um modelo específico de carro, de uma marca específica, de rodovias, das cidades, estados. E com isso, nós podemos, por exemplo, definir o perfil do condutor brasileiro e fazer algumas análises através desse tipo de dado, que fica mais bem representado através do aplicativo. Tenha em mente que é importante saber conciliar o trabalho com o lazer. É preciso estar constantemente produzindo conhecimento e, em paralelo, ter bons momentos. Esse semestre, fiz a matéria de MDS, conheci ótimas pessoas e tive grandes oportunidades. Convivi com pessoas que têm conhecimento técnico extremamente mais avançado que o meu. Ao longo desses 4 meses de trabalho duro e reuniões longas e diárias, aprendi diversas tecnologias, mas não só isso. Também tive grandes lições de vida. Com relação à Release 1, o time foi formado e já estava meio balançado pela situação de poder ter que tirar um membro da equipe, voltar e entrar outro membro. Houve várias trocas, assim, por exemplo, com o Cristóvão e também o MDS com a possível saída do Luiz.
Bem, no contexto da Release 1, do ponto de vista de escopo de projeto, foram estabelecidos 6 casos de uso. Dentro desses 6 casos de uso, 2 casos de uso foram priorizados para serem implementados na Release 1. Dentro dos critérios que foram adotados para estabelecer quais casos de uso seriam implementados ou não, um deles era a dependência funcional, ou seja, a dependência que um requisito tem de estar sendo desenvolvido após o outro. Então, dentro dos casos de uso priorizados, a gente tinha o visualizar e o detalhar categorias, que permitiam tanto a visualização quanto o detalhamento dessa visualização de todas as categorias dentro do aplicativo. A interação entre as duplas ainda estava meio fraca. Eles meio que se fechavam nas duplas e havia uma dependência também muito grande por conta do contexto novo, né, que era o Android. Uma dependência muito grande de ajuda assim, para começar a desenvolver. E também por conta de app a gente não queria largar, né? Então já meio que estabeleceu esse vínculo aí. A gente pode também perceber a ausência bastante notável do Luiz, no começo do Luiz Rezende. Então, no contexto do desenvolvimento, todas as funcionalidades foram atendidas, principalmente do ponto de vista funcional. Então, as funcionalidades, visualizar e detalhar categorias, elas faziam o que deveriam fazer. No entanto, do ponto de vista estético, não foi atendido nenhum critério estabelecido pelo PO. Então, não existem botões ou qualquer parte visual que facilite a visualização dessas funcionalidades. Então, do ponto de vista funcional, a release foi muito bem sucedida, mas alguns pontos deixaram de serem atendidos. Um deles foi o ponto de vista estético, no qual não trouxe um valor de negócio para o PO. Em linhas gerais, a release 1 foi meio engasgada em alguns pontos. Em alguns pontos foi bem legal com relação à relação entre as pessoas mesmo. Eu acho que já na release 1 a gente tinha uma relação bacana, faltava meio comunicação e essa questão de apoio, mas acho que a gente conseguiu desenvolver o que a gente queria, né? Podia ter ficado melhor, principalmente a questão de design, que foi meio que empurrada, a questão de teste também ficou muito em cima da hora, mas no geral ela foi assim, foi produtiva, né? Não foi tão produtiva quanto queríamos, mas foi produtiva. Infelizmente, ao decorrer do semestre, tive problemas pessoais que acarretaram em falta de organização, comunicação e até interesse. E acabei por acidente, distração, deixando o time na mão, em um momento crucial. Algo que eu mesmo não perdoaria. E não perdoei. Pensei em desistir da matéria, deixar para o próximo semestre. Não tive coragem de conversar com meu time, estava envergonhado. Até que um dos membros conseguiu falar comigo, e ao invés do puxão de orelha que eu esperava, o que eu ouvi foi "Que bom que você está bem, sentimos saudades, vamos voltar ao trabalho?" Foi uma grande surpresa. E foi também o pontapé de coragem que eu precisava. Voltei aos poucos, e quando vi, já fazia parte do grupo novamente, contribuindo com tudo que podia para ver o sucesso do nosso projeto. Olá pessoal, eu sou o Modesto, original. Bem, faço parte do time de gestão do projeto e dentro do projeto assumo o papel de PO. Bem, o papel de PO nada mais nada menos que é o representante da área de negócio dentro do time de desenvolvimento. Então é ele que vai fazer a ponte entre o negócio que está sendo tratado dentro do time de projeto. Bem, no contexto do projeto, o PO é responsável por gerenciar os requisitos de software. Então é ele quem vai manter o backlog do produto atualizado, negociando e analisando junto com o time de desenvolvimento as histórias e os critérios de aceitação. Além disso, ao final de cada sprint, é ele responsável por dar o aval de aprovação se os critérios de aceitação estão aceitos.
para o contexto da história, ou para o contexto da sprint, ou até mesmo para o contexto da release. Durante a Release 2, o meu papel foi voltado fortemente em torno do Scrum Master, que por conta bastante da Release 1 e da tecnologia que foi empregada, que foi até uma sugestão minha, o Android, eu podia estar bem mais interligado ali com a galera de desenvolvimento, retirando ali impedimentos, realizando, propondo já melhorias tanto do conhecimento quanto da relação entre a galera, para eles poderem trocar mais informações. E eu acho que é isso mais ou menos que o Scrum Master tem que fazer, principalmente, puxar ali o desenvolvimento para frente, mesmo que você tenha que ajudar eles, ajudar a galera de MDS nos pontos assim, mais do desenvolvimento mesmo, mas também ajudar eles na forma de tirar o conflito, por exemplo, a pessoa não está vindo, não consigo comunicar, tentar dar um jeito de arranjar uma solução para esse problema. Eu acho que não somente isso, mas também está ligado ali com relação ao andamento durante a sprint. Tem muita gente que simplesmente, beleza, tá assim, vocês façam e depois eu olho. Não, acho que a presença do Scrum Master é bastante durante o andamento da sprint para poder desfazer aí, qualquer impedimento, problema que ocorra. Bem, outra vertente do metodologia ágil é o cara que vai acompanhar o código durante a sua elaboração. O que ele vai fazer? Ele vai acompanhar certas métricas, qualidade do código, como as pessoas estão comitando, e com isso ele vai propor melhorias do que pode ser ajustado durante a execução do processo. Bem, o nosso grupo Pardal, no já que ele definiu 8 métricas a serem seguidas durante o projeto, mais a cobertura do código. Das 8 métricas, a gente tem alguns principais que são a complexidade cromática, tamanho de código, e a nossa mais preocupante que tivemos foi a complexidade estrutural. Bem, a gente está aqui com o time de desenvolvimento para a gente tratar um pouquinho sobre a Sprint 0. Na Sprint 0, de acordo com o User Story Map definido pelo PO, a gente iria atacar capítulo de desenvolvimento de dados de categoria. Então a gente tem 4 histórias priorizadas ali dentro, que vão ser descritas por cada uma das duplas que implementaram. Nós ficamos com a história: eu como usuário desejo buscar um item de categoria para selecionar um item de categoria. Nossa história valia 5 pontos. Bom, os critérios de aceitação eram: ter uma barra onde o usuário poderia pesquisar, filtrar o que ele gostaria de pesquisar, e um ícone de lupa para indicar que ali era um local onde ele poderia pesquisar algo. A nossa história era: eu como usuário desejo selecionar um item de categoria para visualizar os detalhes do mesmo. Nossos critérios de aceitação eram ter um botão em cada item para entrar nos detalhes, e a lista de itens deveria estar ordenadas alfanumericamente. Bom, a nossa história foi: eu como usuário desejo visualizar categorias de informações para conhecer dados referentes a elas. Essa história tinha que retirar as categorias em uma lista e colocar ela em forma de botões. E essa história não foi concluída na sprint por conta de não ter sido feito os testes. Agora, com relação ao
desenvolvimento da Sprint Zero. Na Sprint Zero a gente tinha 3 funcionalidades para serem desenvolvidas, 2 delas sendo já legadas aí da release 1 e uma sendo nova, que foi a que o Luiz desenvolveu junto com outro Luiz. Nossa sprint teve um problema, que no caso foi do Ricardo. A história deles não passou por causa de teste, porém as outras 2 passaram e essa sprint foi bem produtiva, além do conhecimento que eu adquiri da parte de Scrum. Com relação à história que não passou, dos testes que não passaram, acho que foi um problema de meio de comunicação, só por conta de um paralelismo que não... para os testes passarem, todo mundo já tinha que ter terminado antes para fazer esses testes. Mas eu acho que em si foi bastante produtiva, só por conta de não ter terminado os testes, a gente não entrou com essa discussão. Bem, da Sprint Zero, ao final da Sprint Zero, rodamos os programas de análise de código e conseguimos essa meta. Como podemos ver, a complexidade escritual continua muito elevada e ficamos com 79% de cobertura. O custo planejado para essa sprint foi de R$ 4.190,84. Quanto ao custo real, nós obtivemos o equivalente a R$ 3.868,47. O nosso valor agregado foi de R$ 2.578,98. Esses valores, eles são resultados dos pontos que nós realmente executamos. Nosso custo real é calculado a partir dos pontos, de quantos pontos nós executamos. Nessa sprint, nós havíamos proposto executar 13 pontos e executamos o equivalente a 12. Então, por isso, o nosso custo real é abaixo do planejado e o nosso valor agregado ele é mais abaixo ainda, porque nós entregamos o equivalente a 8 pontos. Então, quanto aos índices de desempenho, nós temos que o nosso desempenho de custos e o nosso desempenho de prazos ficaram abaixo de 1, o que significa que nós estávamos atrasados e que nós estávamos desperdiçando recursos financeiros. Através desses índices de desempenho, nós calculamos que o nosso EAC, ou seja, o custo do nosso projeto ao final, corre o risco de ser R$ 36.266. Então, como Product Manager, eu tive que sugerir que nós tomássemos algumas medidas para que nós conseguíssemos atingir o fim do projeto dentro do custo planejado. Na retrospectiva da Sprint Zero, nós tivemos muitos elogios às duplas, ao André, ao Scrum Master, que teve uma atuação importante, à dupla Luiz e ao Ricardo. Houve também muitos elogios à qualidade das histórias implementadas, houve muita preocupação e também ao conhecimento com relação a Android desenvolvimento em Java. Com relação aos pontos fracos, os commits eram dados eram muito grandes, os commits, então o número de commits acabou sendo pequeno, quantidade, e a comunicação da equipe ainda era falha. Houve também dificuldade com relação aos testes e houve um pouco da ausência do Modesto porque ele estava viajando para um congresso. E aí, pontos para serem melhorados. Foi necessário, então, solicitar um dojo de testes, ajustar as reuniões diárias, os horários, e realizar uma política de convite. Na Sprint 1, foi definido, de acordo com o Use Story Map definido pelo PO, que o time de desenvolvimento iria atacar a feature de informações da aplicação. Dentro dessa feature e dentro desse sprint foram definidas apenas uma história que trazeria valor de negócio para o PO. Bom, nessa sprint, eu e o Luiz, a gente fez a thread de dados que carrega os dados quando o aplicativo é iniciado
iniciado um algoritmo que carrega todos os dados do sistema. E como a gente terminou isso muito rápido, nós fizemos uma história do backlog, que foi a Splash Screen. Essa história que a gente adiantou foi: eu como usuário desejo visualizar a logomarca do projeto para conhecer o produto na qual estou utilizando. Então, simplesmente fizemos uma chamada Splash Screen do aplicativo, em que o aplicativo fornece as informações qual é o produto, enquanto ali por trás está carregando os dados do aplicativo. Bom, nossa história foi: como desenvolvedor, desejo tornar disponíveis as informações da equipe para divulgar a equipe e o produto. Bom, no próprio aplicativo fizemos uma janela que mostra para o usuário informações sobre a equipe de desenvolvimento, de gestão e sobre o produto em si. Então, nós pegamos a história eu como usuário desejo comparar dois itens de uma mesma categoria para identificar suas diferenças. Bom, nessa história nós implementamos botões onde o usuário poderá comparar o item com outro item da mesma categoria. Na Sprint 1, no âmbito do desenvolvimento, eu e minha dupla, nós terminamos a história antes do previsto. Dessa forma, a gente adiantou o backlog. A Sprint foi um sucesso por conta da gente, além de ter adiantado uma história, a gente terminou a história que não havia sido terminada na Sprint passada. O time foi bastante produtivo nessa sprint. Foram 3 histórias previstas e uma dívida técnica. Conseguiu fechar tudo e ainda adiantar uma, como o Laércio já nos explicou. E houve uma integração bem melhor e uma independência maior com relação a conhecimento. Foram mais buscar fontes novas de aprendizado, sem depender de ter dependência entre a fazer uma tarefa e precisar de alguma informação. Bem, ao final da Sprint 1, nós rodamos os programas de análise de código e continuamos vendo que a complexidade estrutural estava muito alta. Aí eu, com o Scrum Master, fomos analisar para ver o que poderia ser mitigado nessa métrica. E a nossa cobertura foi para de 82%. Quanto aos custos da Sprint 1, nós temos que o valor planejado acumulado previsto era de R$ 10.638 e nós atingimos o custo real e o valor agregado exatamente nesse valor, justamente porque nós conseguimos trazer a dívida técnica da sprint anterior e executá-la. Nós também conseguimos, além de nós conseguimos terminar essa história e terminar as que nós havíamos previsto para aquela sprint a tempo. Né? Então, nós tivemos que o nosso índice de desempenho de custos e o nosso índice de desempenho de prazo esteve igual a 1, portanto. Logo, o nosso EAC, o nosso custo estimado ao fim do projeto, voltou a ser igual ao que nós havíamos planejado, que é de R$ 24.177. Na Sprint 1, MDS foi muito elogiado pela sua proatividade, por ter feito o Velocity disparar. Também houve como ponto positivo o nosso ambiente ser positivo e alegre, e elogios à qualidade do nosso aplicativo. Como pontos fracos, a GPP considerou que MDS não conseguiu vigiar o que a GPP estava fazendo durante a sprint. Houve também um ponto que foi que as reuniões estavam demorando demasiado tempo. E outro ponto crítico foi o que os merges estavam sendo realizados no último dia da sprint, que era no domingo. Então, o que melhorar seria trazer dojo de teste, efetivar a política de commits, realizar também uma política de merge, colocar MDS para vigiar a GPP com mais força e realizar o pull request até as 11 da manhã aos sábados. E nós passamos também as reuniões que aconteciam nos domingos para as segundas-feiras.
Bem, dentro da Sprint 2, um dos objetivos dela era finalizar a feature de visualização de dados de categoria. Para isso foi atacado uma história que é a interface de usuário de seleção de dados. Essa foi a única história que trouxe e agregou valor do ponto de vista de negócio para o PO. Além disso, se iniciou a feature de visualização de top 10. Nós pegamos a história de implementar modos de construção do top 10 para construir os rankings das categorias. Então, nessa história técnica, a gente basicamente fez um algoritmo genérico para gerar ranking no top 10 do aplicativo. Bom, essa história foi feita por duas duplas. A história é desenvolver a interface do usuário para o sistema de seleção de dados a fim de melhorar a experiência do usuário. Bom, eu e o Laes ficamos responsáveis mais por fazer a parte do design. Eu e o Luiz ficamos responsáveis pela parte de implementar, baseado no design criado. Bom, na Sprint 2 nós tivemos duas histórias, onde ficou uma dupla com uma história e quatro com uma que era a parte de design, onde nós remodelamos completamente o aplicativo. Com relação a essas duas histórias, o grupo do algoritmo precisou de uma ajuda com relação ao banco de dados, porque as queries não demoraram demais, aí eu tive uma interação maior com eles com relação a isso. A galera do design já deslanchou mais sozinho, conseguiram refazer lá o design bem legal, atendendo os critérios, já ainda com algumas propostas de melhoria, mas já bem adiantado. Bem, ao final da Sprint 2, a gente rodou os programas de análise e continuamos acompanhando a complexidade estrutural, que ela estava muito alta. Ao analisarmos o que estava causando isso, foi o framework criado para o acesso ao banco, que deixa mais fácil a utilização do banco no código. E foi criado stories para a refatoração desse framework. E o cobertor de código ficou em 82%. Nós temos que 65% dos pontos que nós havíamos previsto para todo o projeto já deveriam estar prontos, e foi efetivamente o que aconteceu. E, conjuntamente, o nosso custo, o 65% do custo que nós havíamos planejado também foi realizado, executado e teve de valor agregado, que foi o valor de R$ 15.796. Isso para o valor planejado, o custo real e o valor agregado do projeto, todos se encontrando no mesmo ponto. Então, o nosso índice de desempenho de custos e o nosso índice de desempenho de prazos estiveram igual a 1 durante essa sprint. Como pontos fortes dessa sprint foram destacados que houve preocupação com a política de merge e a política de commits com relação ao Git. No merge houve menos conflitos, já que foi feito com maior antecedência, e o design foi melhorado. Como pontos fracos, o MDS continuou não vigiando GPP de perto, não estando próximo, procurando saber o que está fazendo. Houveram furtos também aos nossos quadros que estavam na parede da sala de aula. E nós verificamos que ainda havia um pouco de dificuldade no aprendizado da programação extrema, XP. Como melhorias, nós identificamos a necessidade, então, de estudar programação extrema, XP, MDS se aproximar mais de GPP, vigiar GPP e a implementação de histórias de refatoração para a próxima sprint. Bem, Sprint 3 tem como objetivo a finalização de duas features. A primeira feature é a feature de visualização de informações do aplicativo, e a segunda feature é a feature de visualização de top 10. Dentro dessas features, 4 histórias foram priorizadas para serem implementadas. Dentro dessas features, você tem visualização de gráfico de top 10, a visualização do top 10 e interfaces de usuário para aprimorar a experiência do usuário na utilização do aplicativo. Nessa sprint, ficamos com duas histórias. A primeira é: eu como usuário desejo visualizar
o top 10 de cada categoria para conhecer os maiores valores da mesma. E a segunda, eu como usuário desejo visualizar o gráfico do top 10 de cada categoria para reconhecer as diferenças entre cada categoria. E nessa do gráfico a gente usou barras horizontais para demonstrar uma melhor visualização do gráfico para o usuário. Bom, a nossa história foi desenvolver a interface do usuário para as telas do top 10, para melhorar a experiência do usuário ao utilizar o sistema. Bom, como a nossa história dependia do término da história do Akiyoshi e do Luiz, nós refatoramos alguns testes unitários e funcionais para que pudéssemos cumprir a cobertura de teste necessária. Bom, a nossa história era desenvolver a interface do usuário para as telas informativas do sistema para melhorar a experiência do usuário ao utilizar o sistema. Nessa história a gente refez os ícones, colocamos sombra nos ícones e fizemos os ícones que a gente ainda não tinha feito, de forma com que o aplicativo não ficou com nenhum botão padrão do Android, todos são ícones. Agora, com relação ao desenvolvimento da Sprint 3, foram propostas 4 histórias, já adiantando uma da Sprint 4, que agora não existe mais. As histórias eram 3 relacionadas ao ranking e uma relacionada a uma melhoria do design, a qual o Laércio fez parte. Bom, essa história a gente fez o design do ranking, que ele não existia ainda, e melhoramos o design de todo o aplicativo. Colocando sombra nos botões, colocando panos de fundo, trocando a fonte, arrumando alguns erros que haviam no design. Com relação à Sprint 4, que haveria, a gente optou por fazer apenas refatorações para cumprir realmente o Definition of Dome, né? No caso, ficou agregado a uma parte apenas do time fechar esses últimos pontos com cobertura, métricas e subir para a Play Store do aplicativo. Bem, ao final da Sprint 3, como podemos ver nas métricas, a complexidade escritural foi realmente baixada. Isso graças à refatoração que a gente fez nas modules do framework. Com isso, a gente conseguiu colocar todas as métricas em índices bons ou excelentes e nossa cobertura foi para de 91%. Com relação aos custos da Sprint 3, nós havíamos planejado que gastaríamos o equivalente a R$ 21.598. Só que nós gastamos a mais, que foi R$ 24.177. E também agregamos o equivalente a esse mesmo valor. Esse valor de R$ 24.177 é o que nós havíamos planejado para o fim do nosso projeto, o valor que nós iríamos atingir. Nós chegamos a esse valor, acima do valor planejado dessa sprint, justamente porque nós conseguimos adiantar a história planejada para a sprint seguinte, que seria a sprint 4, e então entregamos o nosso projeto com antecedência. Então, o nosso índice de desempenho de prazos foi superior a 1 e o nosso índice de desempenho de custos igual a 1. Na retrospectiva da Sprint 3, nós fizemos com um tom descontraído uma pequena brincadeira onde nós revelávamos segredos sobre o nosso time, cada um individualmente, pessoalmente. Nós fizemos uma brincadeira dessa forma, em tom de brincadeira, para poder fechar a nossa release com muito bom humor. Bem, a release 2 foi uma release tranquila, bem equilibrada com relação ao seu decorrer, né? Então nós tivemos um time que veio com muito entusiasmo da primeira release, dados os feedbacks que recebeu, dados os auxílios, a força que sabia que tinha. Então, com relação à GPP também,
nós tínhamos um time que tinha muita dificuldade de se encontrar, tanto que a nossa primeira reunião de EPP só foi acontecer nas 2 primeiras semanas da Release 2, então foi bem tardio, foram bem tardios esses nossos momentos de encontro presencial só nosso, e fez toda a diferença esse planejamento. Nós realmente conseguíamos parar e refletir sobre os resultados que estávamos obtendo, né? Não, bacana. Bom, o que eu tenho para falar sobre a Release 2 é que, de repente, a gente pode ter pecado aí no começo, né? A gente ficou aí uma semana sem produzir muita coisa, mas assim que engatou aquela marcha, daí para frente, produzimos muito bem nesse contexto ágil. Particularmente, achei que encaixou muito melhor no nosso time. Conseguimos produzir muito bem durante esse tempo. Muitas pessoas mostraram valores muito bons na segunda release, entendimento de design, entendimento de liderança, coisas que eu achei muito importantes para o crescimento do time e do produto em si. Né? E o DS também não ficava esperando a gente falar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que tomar determinada atitude. Eles já tinham domínio do processo, eles sabiam exatamente o que eles precisavam fazer. Então, nós apenas tínhamos que remover os obstáculos para que eles conseguissem desempenhar o papel que eles tinham como desenvolvedores e testadores. Houve uma proatividade aí legal de MDS, do time como completo. Eu gosto muito de falar isso. Todos os integrantes que nós temos nesse time, todos têm muito potencial, muita capacidade. Adorei todos, de um por um. E isso é o que eu tenho a dizer. E a gente sai satisfeito, né? Não, sai muito satisfeito. Muito satisfeito quando você vê o grupo que você criou, né? Quando você vê... Foi um laço de amizade forte. Sim. Todas as pessoas que estão aqui vão seguir a gente aí para sempre, para carreira acadêmica e carreira profissional. De pensar que nós somos também, existem poucos engenheiros de software no Brasil, graduados. Exatamente. Nós somos alguns dos primeiros, então há grande importância nisso. E saber que aqui a gente se encontra, que a gente troca ideia e que a gente pode produzir algo muito positivo para as pessoas. Nos energiza para semestres futuros, nos energiza para a nossa carreira. Exatamente. Before you came round, my heart would never beat much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher and higher. We can go until the morning glow. We can go higher and higher. Before I was found, I felt like I could drain the ocean. Before I was found, I didn't wanna breathe out. And my soul beats a sound loud enough to quiet the thunder. The love with no
talk with